Prazer, meu nome é Joyce, eu sou bióloga e professora, pós-graduada em tópicos avançados em ciências biológicas e em práticas pedagógicas, e eu quero iniciar esse momento, então, com um questionamento. Por que falar de biotecnologia hoje? A biotecnologia tornou-se, então, aí um dos pilares da sociedade contemporânea, devido à sua presença, mesmo que ali de forma intrínseca, em nosso cotidiano. Ela não se limita aí a laboratórios de alta tecnologia, ela, muito pelo contrário, né, impacta diretamente a saúde global, a segurança alimentar e a preservação do meio ambiente. Com os avanços científicos ocorrendo de forma cada vez mais acelerada, surge então uma necessidade de compreensão social da ciência. E sem esse entendimento, a sociedade não consegue participar de forma crítica das decisões éticas e políticas que essas novas tecnologias impõem. Eu digo então que nós estamos na era da informação biológica. A gente não está mais só descrevendo a vida, é como se a gente estivesse decodificando ela. O DNA hoje é compreendido como um software biológico, onde os genes são as instruções e as proteínas o produto final. E nesse cenário, a gente entende que a verdadeira alfabetização científica nessa era não vai ser mais decorar organelas, mas sim entender que a vida é um processamento de dados. E quando a gente ensina a tríade DNA, gene e proteína, a gente não está mais ali ensinando biologia, e sim entregando para o aluno um dicionário que ele vai ler o mundo contemporâneo. Então, se a gente analisa setores como a medicina, por exemplo, a gente vê que aquele paradigma do tamanho único acabou. E com a compreensão da hereditariedade molecular, a gente passa a tratar um paciente com base na sua identidade genética única. Essa medicina da precisão hoje, então, é a aplicação prática do pensamento crítico. É usar ali a biotecnologia para garantir que o fármaco chegue ao alvo certo, reduzindo efeitos colaterais e salvando vidas, então, de forma estratégica. Isso transforma a saúde de uma opinião em uma decisão técnica e humanizada. Outro ponto é quando a gente fala de testes genéticos, né, direto ao consumidor. A gente pode ver que a ciência quebrou as paredes dos laboratórios e entrou na casa das pessoas através de kits. Kits de ancestralidade, saúde, e isso nos faz pensar acerca da privacidade desses dados genéticos. Na alfabetização científica, é um ponto de atenção onde a gente tem que levantar questões como seguradoras e empresas podem usar esses dados ligando a biologia diretamente ao direito e à cidadania. No decorrer do nosso momento, também vou abordar o assunto de vacinas de RNA mensageiro, que essas vacinas, né, representam a maior xerox molecular da história recente, onde a gente ensina o corpo a produzir sua própria defesa através de um código de instrução. E aqui a gente vê que é um assunto imprescindível de se discutir, justamente como ferramenta de combate ao negacionismo, pois um aluno que é alfabetizado, para ele a vacina não vai ser uma teoria da conspiração, mas sim uma obra-prima de engenharia molecular que vai utilizar a expressão gênica para proteger a espécie humana. E também o CRISPR, né, que é uma ferramenta de edição que vai nos permitir substituir genes defeituosos como se a gente estivesse corrigindo um erro de digitação. E aqui a alfabetização científica vai ter o papel de ajudar os alunos a entenderem e diferenciarem claramente a terapia de cura, né, do melhoramento, que é o design humano, e mostrar a importância da biotecnologia ser uma ciência que deve ser usada com consciência, onde o progresso técnico nunca pode atropelar o respeito à dignidade humana. E aqui, biotecnologia no nosso dia a dia. Ela está presente na nossa mesa, no nosso corpo e até mesmo na nossa história. Na nossa mesa, a biotecnologia não é algo recente. A fermentação é uma prática milenar que foi utilizada na produção de pães, queijos, iogurtes e bebidas fermentadas e é utilizada até hoje em dia. Mas o que antes era feito de forma empírica, hoje é compreendido em nível molecular.
Além disso, a gente tem também engenharia de alimentos, né? A bioengenharia, que permite desenvolver plantas mais resistentes a pragas, com maior valor nutricional, maior produtividade. Ou seja, a ciência está aplicada diretamente à segurança alimentar. No nosso corpo, a gente está vivendo uma verdadeira revolução biotecnológica com as vacinas de RNA mensageiro, por exemplo, que vão representar um marco científico ali, porque utiliza instruções genéticas para estimular o nosso corpo, o nosso organismo, a produzir uma resposta imunológica. E, da mesma forma, tem também a insulina recombinante, que é produzida por bactérias geneticamente modificadas. E isso substituiu métodos antigos, garantiu mais segurança, mais acessibilidade para milhões de pessoas com diabetes. E aqui a gente vê então a engenharia genética salvando vidas. E por fim da nossa história, a gente pode mencionar aí como a biotecnologia tem transformado destinos. Os testes de DNA permitem identificar criminosos, inocentar pessoas injustamente condenadas, estabelecer vínculos de parentescos. E além disso, tem também testes de ancestralidade, que possibilita indivíduos que eles conheçam suas origens genéticas, reconstruam suas identidades e histórias familiares. Portanto, a biotecnologia não é só um campo científico, ela é uma ferramenta poderosa que conecta ciência, saúde, alimentação, justiça, identidade humana. Ela está presente no cotidiano e impacta ali diretamente a qualidade de vida, a expectativa de vida de toda uma população. A ciência na esfera social. O primeiro ponto é a medicina de precisão, que vai justamente redefinir o cuidado à saúde ao utilizar o perfil genético individual para guiar diagnósticos, tratamentos e vai integrar ali desde as inovadoras vacinas, né, de RNA mensageiro até a edição gênica via CRISPR. Ela abandona o modelo generalista para focar em terapias personalizadas, que vão agir na raiz molecular da patologia. E esse tema é o ápice da biologia aplicada. Quando a gente ensina ele, nós estamos demonstrando como a ciência moderna migrou da tentativa e erro para a exatidão. E o papel do docente é preparar o aluno para um futuro onde a saúde é pautada pelo código genético único, né, individual. O segundo ponto, a identidade genética, é o campo que vai explorar como o mapeamento do DNA impacta diretamente a autodescoberta do indivíduo e a resolução de conflitos na justiça através de testes forenses e de ancestralidade. A identidade biológica deixa de ser um conceito abstrato para se tornar uma prova tangível de história e de direitos. Nesse tópico, é muito importante a gente discutir sobre a bioética da informação, porque aqui o professor ele tem um papel fundamental, ele tem que mediar um debate crítico sobre quem detém a posse do DNA e os riscos da vigilância genética, conectando a biologia celular ao direito e à proteção da privacidade do cidadão. Já que acerca da cidadania, a gente deve enxergar a ciência não como um campo isolado em laboratórios, mas sim como o alicerce fundamental para as decisões sociais e políticas de uma nação. A alfabetização científica tem que conferir ali ao aluno a autonomia necessária para interpretar o mundo através de evidências e não de dogmas, porque um cidadão alfabetizado cientificamente, ele é imune ao negacionismo, ele é capaz de participar de debates sobre saúde, ambiente, né, tendo fundamentos técnicos, o que entra, inclusive, dentro do papel social exigido pela BNCC. A linha do tempo da biotecnologia. Primeiro, a biotecnologia clássica, é onde teve o domínio dos micro-organismos, sendo então a prova de que a ciência sempre esteve a serviço da sobrevivência, da cultura humana, utilizando processos biológicos naturais para transformar a matéria-prima, né? E como exemplo, a gente tem fermentação, produção de pão, queijo, vinho. Esses processos, eles representam o uso milenar de fungos, bactérias para modificar alimentos, aumentando sua durabilidade, valor nutricional. E aqui a gente pode destacar então que a biotecnologia entra como uma ciência da sobrevivência,
porque quando a gente ensina a fermentação, a gente está mostrando ao aluno que a biotecnologia é uma herança humana milenar e o que desmistifica o medo da tecnologia, né? Cria ali uma ponte de confiança para que os temas mais complexos que vão vir a seguir tenham ali uma conexão. O tópico seguinte é a era da biotecnologia moderna, onde houve então a revolução do código. E este marco representa o momento em que a humanidade deixou apenas de observar os processos biológicos. A partir daí, começamos a reprogramá-los através da engenharia genética, né? Com técnicas de DNA recombinante, né? Que, por exemplo, foi a técnica que permitiu cortar e colar genes entre organismos diferentes, quebrando barreiras entre espécies para fins terapêuticos. E é importante também abordar aqui sobre o uso da insulina sintética, que com o uso da bactéria E. coli, né, para produzir insulina humana, a gente teve o exemplo máximo de sucesso dessa era, substituindo a então insulina animal por uma versão idêntica à nossa, né? E isso aí permitiu salvar milhões de vidas com uma precisão molecular. Então aqui a gente vê a importância do ensino, né? Focar na biologia como uma linguagem, porque se o aluno entende o código, né, o DNA, ele vai entender como a ciência pode consertar falhas biológicas, né, transformar a percepção da disciplina de memorização para resolução de problemas reais. Já agora, na era da biotecnologia contemporânea, a gente se depara com a fronteira da edição e dados. Essa era atual pode ser definida pela precisão absoluta e pela integração entre biologia e tecnologia da informação. O foco aqui é voltado para uma cura personalizada, né, e para a edição direta do genoma. Aqui a gente entra também no assunto de CRISPR, que é a ferramenta de edição gênica mais poderosa já criada, que permite alterar sequências de DNA com a facilidade de um editor de texto. Além da terapia gênica, onde a gente tem ali a aplicação prática de poder substituir genes defeituosos por versões funcionais, visando a cura de doença genética na raiz. Tem ainda a bioinformática, que a gente vê o uso de algoritmos, né? O poder computacional que vai ser usado para analisar esse gigantismo de dados do genoma humano e permite que a ciência identifique padrões, preveja doenças antes mesmo delas se manifestarem. Então, a gente pode apresentar esse estágio como a ciência da responsabilidade, onde com CRISPR e a bioinformática, os professores têm papel de guia ético. E aqui a gente prepara o aluno não só para usar a tecnologia, mas para debater o impacto de editar o futuro, diferenciando a cura de doenças, né, a terapia, do melhoramento genético. Agora, a alfabetização científica em si. Os 3 pilares baseados aí na BNCC, que são o entendimento do processo científico, a compreensão da natureza da ciência e o pensamento crítico e social. Então, o entendimento do processo científico é o pilar da compreensão de como o conhecimento é construído, né? De como é construído, testado, validado. Ele vai muito além da simples observação para entender todas as etapas da investigação. E aqui, o ensinar é fazer ciência, né? É desmistificar o laboratório. O foco deve ser um método que permita ao aluno reconhecer a ciência como um processo rigoroso e fundamentado, não como uma verdade dogmática. Isso vai transformar ele de um espectador passivo para um investigador ativo. Posteriormente aqui, o desenvolvimento do pensamento crítico e social, que vai visar justamente a capacidade do aluno de analisar informações de forma reflexiva e aplicar o conhecimento biológico para intervir e tomar decisões conscientes em sua realidade comunitária. No seguinte, a compreensão da natureza da ciência, que deve abordar a ciência como uma construção humana, que é mutável e influenciada pelo contexto social e histórico, e reconhecendo que o conhecimento científico não é estático. Isso é importante. E aqui cabe mostrar que o conhecimento biotecnológico, ele evolui constantemente.
Então, a gente deve estar preparando o aluno para lidar de forma crítica com as rápidas atualizações da biologia molecular contemporânea, sem se apegar a conceitos obsoletos. Onde a base científica de uma população é frágil, criam-se ambientes férteis para o florescimento do negacionismo e das fake news. Sem a alfabetização científica necessária, informações vitais sobre saúde e segurança pública deixam de ser baseadas em evidências e passam a ser tratadas como mera opinião, o que coloca a sociedade em risco. Eu costumo dizer que a educação científica é como um escudo social indispensável. Nós temos o papel de fortalecer essa base para que o conhecimento técnico prevaleça sobre a desinformação, transformando a sala de aula em um espaço de formação contra narrativas sem evidências. Alfabetização e decisões de saúde sem um processo sólido de alfabetização científica, informações vitais sobre saúde perdem seu peso técnico e passam a ser tratadas pela sociedade como mera opinião individual. Então, diante disso, é notório que a ciência não é opcional, é uma ferramenta de sobrevivência, e quando nós alfabetizamos cientificamente nossos alunos, nós estamos dando a eles a capacidade de tomar decisões de saúde fundamentada em fatos, garantindo autonomia plena diante de crises sanitárias, por exemplo. Aqui, vou abordar a base molecular como sendo o alicerce da vida, né? Falando aí da tríade fundamental, que é o DNA, gene e proteína. A biotecnologia só vai atingir seu sentido pleno quando a gente compreender o fluxo da informação genética, conhecido aí como dogma central da biologia molecular. O DNA atua como o repositório estável de informações. O gene é o segmento funcional desse DNA, que contém as instruções específicas. E a proteína vai ser o produto final efetor, né, que vai ali executar as funções biológicas. Sem o entendimento dessa conexão, as intervenções biotecnológicas, como a produção de fármacos ou a edição de genes, tornam-se incompreensíveis, porque todas vão depender da manipulação exata desse fluxo. O entendimento da arquitetura celular e da organização do material genético é o primeiro passo para a gente compreender como a vida se mantém e como ela se organiza. A célula é a unidade funcional, onde a biotecnologia opera, e o material genético é o manual de instruções que vai definir as características de cada organismo. Dominar esses conceitos permite visualizar como a ciência pode isolar genes específicos para aplicações industriais, médicas ou agrícolas. Outro ponto é que entender como a informação contida nos genes é convertida em estruturas funcionais, expressão gênica, né? E como essas instruções são transmitidas fielmente através das gerações, através aí, né, da hereditariedade molecular. E isso é essencial para a compreensão da continuidade da vida. Na prática biotecnológica, o controle da expressão gênica permite, por exemplo, fazer com que uma bactéria fabrique insulina humana ao ler um gene inserido em seu genoma. E aqui quero falar também do conceito de mutação, que deve ser compreendido não apenas como um erro, mas como a fonte primordial de variabilidade genética que impulsiona a evolução. E no contexto da biotecnologia contemporânea, o entendimento das mutações moleculares é o que permite identificar doenças genéticas na raiz e desenvolver ferramentas de precisão, como o CRISPR, para corrigir sequências defeituosas. Então, assim, é notório que sem uma base científica sólida, o conhecimento sobre biotecnologia é distorcido e gera interpretações equivocadas sobre a realidade. E a falta do entendimento sobre os processos de replicação celular, de processo de manipulação de núcleos, faz com que uma técnica biológica seja percebida como um evento sobrenatural ou fantasioso. E a ausência de clareza sobre a bioengenharia de alimentos e a transferência de genes entre organismos acaba resultando em pânico infundado e uma rejeição sem base técnica. Assim como quando a gente não compreende a imunologia molecular e o funcionamento dos imunizantes no corpo, uma das maiores conquistas da saúde pública é reduzir
reduzida a um campo de especulação e desinformação. Então, aqui, no campo da bioética, temos que exercitar a ciência com consciência. O papel da bioética, então, vai ser assegurar que o processo biotecnológico ande de mãos dadas com a responsabilidade moral. No contexto da alfabetização científica, formar cidadãos capazes de ponderar os benefícios e riscos das inovações é um pilar fundamental. O debate ético não é um obstáculo, mas uma salvaguarda ali para a sociedade. E sobre os temas de reflexão crítica, os assuntos de alta complexidade, como manipulação genética, a clonagem, a edição de embriões, a privacidade de dados genômicos, vão exigir uma análise profunda que vai além da viabilidade técnica. Aí, por exemplo, quando falamos de terapia e melhoramento, é essencial diferenciar o uso da ciência para terapia, que vai ser com o intuito de cura, né, de doenças, do uso para o melhoramento, né, como se fosse um design de humanos, que vai ali buscar aprimorar características físicas ou cognitivas fora de um contexto patológico. Outro ponto é a proteção de dados genéticos, onde surge o desafio de como lidar com a informação biológica individual, especialmente aí no que diz respeito ao seu uso por seguradoras ou empresas, com a finalidade de evitar novas formas de discriminação genética. E a bioética garante que a ciência não seja apenas um campo de possibilidades técnicas, mas um instrumento de progresso humano orientado pela consciência e pelo respeito à vida. E sim, parece tudo muito complexo num contexto de alfabetização científica. Como então a gente pode despertar o interesse do aluno? Para transformar a biotecnologia de um conceito abstrato em um conhecimento vivo e engajador, é essencial conectar a teoria molecular com aplicações reais que impactam diretamente a vida dos estudantes. Quando o aluno percebe que a biotecnologia está presente na saúde, na tecnologia, na investigação científica e no cotidiano, o conteúdo passa a fazer sentido e despertar maior curiosidade e participação. Em primeiro, a terapia gênica, né, corrigindo o código genético da vida. Para despertar o interesse dos alunos, é eficaz relacionar a terapia gênica com a ideia de corrigir erros em um código de programação, que vai mostrar que doenças genéticas podem ser compreendidas como falhas no DNA. E essa analogia aproxima o conteúdo da realidade tecnológica dos estudantes e facilita a compreensão de conceitos complexos. Na abordagem prática, pode-se propor uma dinâmica em que os alunos recebam sequências com erros e precisem corrigi-las, simulando a correção de mutações genéticas. Também é possível promover debates éticos com você modificaria um gene para evitar uma doença? Isso aí vai estimular o pensamento crítico e o protagonismo científico. Em segundo, a engenharia molecular, né, as biofábricas bacterianas, é um tema que desperta grande interesse. E a gente pode abordar a questão da produção de insulina por bactérias, pois vai conectar a biotecnologia diretamente à saúde e à medicina. E explicar que micro-organismos podem ser programados geneticamente funciona como uma ponte entre biologia e tecnologia, aproximando o conteúdo da lógica computacional que muitos alunos já conhecem. Como abordagem prática, a gente pode utilizar analogias, né? Por exemplo, a célula é uma fábrica e o DNA é um manual de instruções. E atividades de simulação em que os alunos representem bactérias produzindo proteínas a partir de instruções genéticas vão tornar aí o aprendizado mais concreto e dinâmico. Terceiro, né, PCR. A Xerox molecular, diagnóstico e investigação. A técnica de PCR vai despertar um interesse imediato quando a gente associar a exames de doenças, a testes de Covid, perícia criminal, testes de paternidade, né? A gente pode relacionar com séries investigativas e situações reais que vão aproximar o conteúdo da vivência dos estudantes. E na prática pedagógica é possível realizar simulações simples,
como copiar repetidamente uma palavra ou sequência para representar a amplificação do DNA. Também pode ser desenvolvido atividades investigativas fictícias, nas quais os alunos analisam amostras genéticas simuladas e vai promover a aprendizagem ativa e investigativa. Em quarto, o legado pedagógico. A alfabetização científica, a gente vai contextualizar as técnicas biotecnológicas com situações reais. O ensino, então, deixa de ser apenas memorização de conceitos e passa a promover a alfabetização científica propriamente dita. O aluno, com isso, vai desenvolver pensamento crítico, compreender a natureza da ciência, reconhecer a biotecnologia em si como uma ferramenta presente na sociedade. E na prática, isso aí pode ser trabalhado por meio de estudo de caso, resolução de problemas reais, projetos interdisciplinares e discussões sobre ética na ciência. Dessa forma, o estudante se torna o protagonista do aprendizado e vai compreender a ciência como algo vivo, aplicável e essencial para a tomada de decisões conscientes, seja ela sobre saúde, seja sobre tecnologia, sociedade. O ensino da biotecnologia representa o desafio de converter conceitos microscópicos em processos complexos em um aprendizado que faça sentido na realidade do estudante. Para atingir a excelência pedagógica, o foco deve estar na superação das barreiras teóricas através de estratégias aplicadas, como transformar a abstração molecular em conhecimento prático. A biotecnologia lida com o invisível, DNA, proteínas, enzimas, e o papel do educador é materializar esses conceitos, permitindo que o aluno visualize como a manipulação de moléculas individuais resulta em tecnologias que moldam a sociedade contemporânea. Estratégias para tornar conteúdos abstratos mais palpáveis, a gente pode falar de utilizar analogias, modelos tridimensionais, simulações que aproximem a biologia molecular do cotidiano. Ao conectar a teoria com exemplos do dia a dia, o conhecimento deixa de ser decorado e passa a ser compreendido. Soluções criativas para a falta de laboratórios formais. A ausência de infraestrutura robusta não deve ser um impedimento. O ensino moderno propõe o uso de protocolos de baixo custo, laboratórios virtuais e experimentos alternativos, que demonstram princípios biotecnológicos fundamentais sem a necessidade de equipamentos caros. E a otimização do tempo reduzido de aula, que também é aí um desafio. Diante de cronogramas enxutos, é essencial a gente selecionar conteúdos estratégicos que possam ter um maior potencial de integração multidisciplinar, garantindo que os conceitos-chave sejam assimilados com qualidade. A necessidade vital de contextualizar cada molécula ensinada, a gente não vai isolar uma coisa só, porque isso não vai gerar um aprendizado significativo. É preciso explicar o seu papel no organismo, Sua aplicação na indústria ou medicina e o impacto ético e social de sua manipulação. Contextualizar é o que vai transformar a informação técnica em verdadeira alfabetização científica. Metodologias ativas são estratégias pedagógicas que tiram o foco do docente e passa para o discente, que vai promover um engajamento profundo com os temas da biotecnologia e da biologia celular. O intuito é que o estudante deixe de ser um receptor passivo e se torne um agente ativo na construção do seu conhecimento científico. E no protagonismo estudantil, o aluno deve ser colocado no centro da investigação científica, assumindo a responsabilidade pela busca de soluções e pela compreensão dos fenômenos biológicos. O ensino por investigação. A prática docente parte de uma dúvida ou problema norteador para conduzir o aluno até a descoberta, simulando o próprio fazer científico. O aprendizado baseado em problemas, PBL. Isso aí vai utilizar problemas reais da área biotecnológica como ponto de partida para o estudo de conceitos complexos, incentivando a aplicação prática da teoria.
Estudos de caso, né, que vão conectar o estudo do DNA e da genética a situações reais e cotidianas e vai facilitar a visualização da ciência na vida prática e na vida social. Sequências didáticas e debates orientados, né, podem proporcionar uma estrutura organizada para o aprendizado, onde o debate científico orientado estimula o pensamento crítico e a defesa de argumentos baseados em evidências. E essa abordagem não apenas facilita a compreensão de temas abstratos, mas também consolida a alfabetização científica, preparando o aluno para interpretar e intervir em um mundo moldado por constantes avanços moleculares. A materialização do conhecimento científico em sala de aula ocorre através da implementação de práticas que aproximam o aluno do fazer científico, utilizando recursos acessíveis e estratégias que estimulam a reflexão crítica. A ciência ao alcance das mãos, do laboratório à sala de aula. Essa abordagem pode propor aí a transposição de técnicas laboratoriais para o ambiente escolar, removendo a barreira de que a ciência só pode ser feita em centros especializados. O objetivo geral é democratizar o acesso ao experimento prático. A extração do DNA com materiais simples de baixo custo também é uma opção viável, porque vai utilizar de itens do cotidiano, como detergente, sal e álcool, para fazer uma extração de material genético de frutas, como morango ou bananas, e essa prática vai permitir que o aluno visualize fisicamente a molécula, que é a base da hereditariedade, né? Tornando o conteúdo microscópico mais tangível. O uso de modelos didáticos táteis e visuais, que vai ter uma utilização de estruturas tridimensionais, né, como maquete de dupla hélice do DNA, de células, auxilia aí na compreensão espacial de estruturas moleculares e complexas, que de outra forma seria apenas desenhos bidimensionais em livros. A análise crítica de notícias científicas atuais também é interessante, porque através da leitura e discussão de reportagens sobre sistemas de biotecnologia, saúde, os alunos vão ter uma capacidade, né, de desenvolver a possibilidade de filtrar informações, identificar fontes confiáveis, combater a desinformação, exercitar a alfabetização científica na prática. E uma possibilidade também é a produção de infográficos, né, e discussão de temas éticos, que com a criação de materiais visuais informativos, isso vai obrigar o aluno a sintetizar o conhecimento técnico e, além disso, a promoção de debates sobre dilemas éticos da biotecnologia vão aí preparar o estudante para tomar decisões conscientes e éticas como cidadão. Agora, competências desenvolvidas através da alfabetização científica, né? O ensino da biotecnologia, pautado na alfabetização científica, não se limita à transmissão de conteúdos técnicos, mas visa consolidar competências fundamentais para a formação integral do aluno como cidadão consciente e crítico. O legado da alfabetização científica para a formação humana nesse contexto, a educação científica deixa de ser um legado que transcende a sala de aula, né? Preparando o indivíduo para compreender a complexidade da vida e da sociedade através do rigor metodológico e da curiosidade investigativa. Também o fortalecimento do pensamento crítico e reflexivo, onde o aluno desenvolve a habilidade de analisar informações de forma profunda, questionando evidências e evitando conclusões precipitadas ou baseadas em senso comum. A capacidade de argumentação científica fundamentada, né? A competência de formular e defender argumentos baseados em fatos e dados científicos é essencial para o debate público, posicionamentos éticos e técnicos, né? Também aqui, leitura do mundo através da lente biológica. Isso permite compreender os fenômenos naturais e tecnológicos sob uma perspectiva biológica. Isso permite o estudante interpretar a realidade de maneira mais precisa, reconhecendo as interconexões entre ciência, tecnologia e vida, que influencia aí também na tomada de decisão consciente, né, em saúde, autocuidado. Com isso, ele vai estar munido de conhecimento sobre biologia molecular, biotecnologia, ele vai se tornar um indivíduo capaz de fazer escolhas informadas sobre tratamentos, vacinação, hábitos de vida,
vai promover sua própria saúde e também o bem-estar coletivo. O ensino também vai promover a percepção de que cada avanço científico traz consigo responsabilidades. O aluno tem que ser incentivado a refletir sobre os impactos das tecnologias no meio ambiente e os dilemas éticos que envolvem a manipulação da vida. O encerramento da minha proposta reafirma a integração entre o conhecimento técnico e o compromisso social, consolidando os seguintes pontos fundamentais: biologia celular e molecular como base da biotecnologia. A compreensão profunda das estruturas e processos moleculares é o alicerce indispensável sobre o qual se constrói toda a inovação biotecnológica moderna. A alfabetização científica como formação cidadã. Ensinar a ciência vai além da memorização, trata-se da capacidade do indivíduo de participar de forma ativa e crítica na sociedade. O ensino contextualizado aproxima ciência e sociedade. Ao ligar a teoria às aplicações práticas e aos dilemas do cotidiano, eliminamos a barreira entre o laboratório e a vida real, tornando o aprendizado significativo. Educação científica como instrumento de autonomia. O domínio de ferramentas científicas e do pensamento crítico é o que confere ao aluno a independência necessária para tomar decisões informadas e resistir à desinformação. Essa síntese demonstra que a conexão entre ciência e sociedade é o motor para uma educação transformadora e consciente. Mais do que compreender técnicas, ensinar biotecnologia é formar indivíduos conscientes sobre as transformações científicas que moldam o presente e o futuro da humanidade. Eu agradeço à comissão organizadora pela oportunidade, aos participantes pela atenção e reforço a importância de continuarmos promovendo o diálogo entre ciência, educação e sociedade. Muito obrigada.